Tá captando? Beleza. Bom, eu propus ao Pablo falar sobre as relações entre fé e razão, né? É um tema bastante importante, sobretudo num momento como o nosso em que tanto a razão quanto a fé passam por uma crise que só pode ser resolvida se a fé se recuperar da crise de identidade e poder sanar a razão pós-moderna, curá-la do seu relativismo, da sua propensão ao niilismo, né? A falta de sentido. Então, eu gostaria de começar, mas não gostaria de começar com esse tom negativo, né? Em primeiro lugar, introdutoriamente, na sua carta encíclica sobre a fé e a razão, Fides et Ratio, o Papa João Paulo II começa dizendo que a fé e a razão são as duas asas do espírito humano pelo qual nós nos elevamos à contemplação da verdade, né? Então, o que é a fé e o que é a razão, né? E como elas se relacionam? A razão é a luz natural da nossa inteligência, que perscruta a realidade a partir do encontro das realidades materiais ou sensíveis em busca do sentido das coisas, né? Em busca da verdade. Ela procura, então, se adequar ao sentido, à estrutura, à forma, à essência das coisas, procura abstrair essa essência e procura inquirir qual seria o sentido e qual poderia ser o fundamento das coisas do mundo, até o ponto de buscar o primeiro princípio, aquilo que os filósofos antigos chamavam de arquê, o primeiro princípio da realidade, ou a causa primeira, como diria Santo Tomás. Enfim, Deus, o primeiro princípio da realidade que nós conhecemos pela fé, mas também conhecemos pela filosofia metafísica dos antigos filósofos e de todos os bons filósofos ao longo da história da filosofia. E a fé é um conhecimento que é um dom que vem do alto, né? Enquanto a razão expressa a nossa procura pelo fundamento divino da realidade, pelo princípio divino da realidade, a fé é o conhecimento que o próprio Deus inspira em nossos corações, em nossa mente, através da ação do Espírito Santo, para que nós possamos aderir às verdades que ultrapassam a capacidade da razão humana, as verdades sobrenaturais, as verdades sobre o mistério de Deus, o mistério de Deus que se revela em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a razão filosófica, por exemplo, é um impulso em direção à verdade última, à verdade divina, ao passo que a fé, a revelação, a fé, ela pode ser entendida em três sentidos, né? A fé como o hábito ou a virtude da nossa mente pela qual nós aderimos à revelação divina, a fé como o conteúdo da própria revelação e o ato de fé, né? Que a partir da virtude infusa da fé nós realizamos nos dogmas revelados, nas conclusões que se derivam da revelação. A fé, portanto, na fé, portanto, Deus vem ao nosso encontro. E na antiguidade houve um primeiro encontro da fé e da razão, um primeiro encontro da filosofia grega e da fé católica, da fé cristã católica. Esse encontro redundou na teologia e na filosofia patrística. Não havia muita diferença na antiguidade. Os padres consideravam que a fé católica é a verdadeira teologia. Então eles um discernimento maior entre o âmbito da filosofia e o âmbito da teologia vai ser feito só mais tarde na escolástica. Evidentemente, os padres da igreja sabiam o que eles estavam falando a partir do conhecimento racional e a partir do conhecimento revelado. Mas eles tinham uma perspectiva mais unitária, né? Como se a teologia já tivesse superado aquela busca da filosofia e, portanto, não era necessário fazer essa distinção o tempo todo.
Aliás, diziam, São Justino Romano, por exemplo, dizia que a fé católica é a verdadeira filosofia. Se a filosofia é a busca da sabedoria, se a filosofia é a sabedoria humana, como diz o Jacques Maritain, e Deus é a sabedoria, e a sabedoria vem ao nosso encontro na revelação e na fé, portanto, a fé ou a revelação cumprem o objetivo da filosofia, né? Não que o trabalho da investigação humana fique eliminado pela revelação, mas ele fica cumprido, ele fica realizado, né? Ao menos em tese, mas ele ainda precisa se realizar na mente e no coração das pessoas, né? Por isso o anúncio da verdade, por isso a evangelização, por isso a formação filosófica, por isso essa aula aqui, os cursos que o Instituto pode proporcionar e tudo mais, né? O trabalho de evangelização, de catequese, de formação filosófica, teológica que a Igreja pode realizar. Então a estrutura dessa palestra vai falar do seguinte: desse primeiro encontro entre a fé e a razão, encontro que constitui a patrística e depois se prolonga na escolástica, né? O primeiro encontro ele está mais norteado pela recepção da filosofia platônica, o segundo encontro pela recepção da filosofia de Aristóteles. Depois, uma segunda parte vai falar do desencontro entre a fé e a razão a partir da filosofia nominalista, que tem em Guilherme de Ockham, um frade franciscano, o seu maior proponente. Esse desencontro tem outras consequências no Renascimento, na Reforma Protestante, no racionalismo cartesiano, no iluminismo, no kantismo, no idealismo alemão de Hegel, no ateísmo que começa como uma filosofia explícita em Ludwig Feuerbach e depois nos três grandes mestres da suspeita, Marx, Freud e Nietzsche, que são os três grandes filósofos ateus do século XIX que meio que direcionam o pensamento humano em direção ao atual relativismo, niilismo pós-moderno, enfim. Até os totalitarismos do século XX, as guerras e o existencialismo ateu, que mais ou menos é o marco no qual nós nos encontramos, né? Com o transhumanismo e todas essas coisas que a gente vê por aí. E, finalmente, por fim, para concluir, eu vou falar sobre as tentativas de reencontro que foram efetuadas já por Leão XIII, uma tentativa de dialogar com a democracia moderna, tentando chamá-la à verdade, né? Em algumas encíclicas, Leão XIII tenta corrigir os erros do liberalismo, mas tenta ver ali o que existe de verdadeiro nas concepções políticas modernas. Ele propõe o neotomismo, né? Propõe a recuperação da filosofia de Santo Tomás. Essa é uma primeira tentativa de reencontro, que tem uma acolhida na Igreja. Uma segunda tentativa foi o Concílio Vaticano II, né? Uma tentativa de dialogar com o mundo moderno, com a filosofia moderna. E é onde nós nos encontramos, né? No meio da crise pós-conciliar, né? No meio de uma certa confusão. E, por fim, como que a gente pode recuperar realmente, para nós, enquanto fiéis da Igreja, para o mundo que necessita da verdade, como nós podemos recuperar essa verdade. Não que a Igreja, enquanto tal, o corpo místico de Cristo, no seu magistério infalível, não que ela possa perder-se da verdade, mas no seu magistério autêntico, do ordinário autêntico, meramente autêntico do dia a dia, nas pastorais, na vivência concreta, muitas vezes, né, nos ensaios teológicos e tal, muitas vezes a gente percebe que há tanta confusão, às vezes, na Igreja quanto no mundo. E a gente precisa apontar algumas tentativas de recuperar, né, a clareza intelectual, né, recuperar a firmeza da fé. Bom, primeiro ponto, então, é o encontro da fé e da razão. Como fala
o Papa Bento XVI, esse encontro da fé e da razão, o encontro entre a filosofia grega e o pensamento revelado nas Sagradas Escrituras e na tradição, esse primeiro encontro se dá já na tradução grega da Escritura, na Septuaginta. Os judeus da diáspora em Alexandria fizeram uma tradução da Bíblia ao grego. Essa tradução, inclusive, tem os chamados livros deuterocanônicos, que os protestantes não aceitam. Um desses livros é o livro da sabedoria. O livro da sabedoria, diz o Ratzinger, o Bento XVI, o livro da sabedoria já contém um primeiro encontro mesmo entre a fé, no caso ainda judaica, né, pré-cristã, mas o Antigo Testamento é de direito parte da revelação integral do cristianismo, né, da fé católica, e a filosofia grega, né? Então já aparecem temas que não são tão claros na Bíblia hebraica. Por exemplo, a imortalidade individual consciente da alma humana, né? Os judeus tinham uma certa ideia de uma imortalidade sombria no Sheol, né? Uma imortalidade meio inconsciente, onírica, como correlata ao Hades, né, dos gregos ou aos infernos romanos. E a subsistência individual a modo pessoal, ela é pensada nas Escrituras pela primeira vez no livro da sabedoria. Ela é reportada na Escritura pela primeira vez no livro da sabedoria. Isso já é o resultado de uma influência do pensamento grego, né? Os órficos, depois Platão, vai estabelecer a verdade racional da subsistência da alma racional, né? A nossa alma, por ser capaz de contemplar as ideias ou as razões eternas, tem um certo parentesco com essas razões divinas e, portanto, participa da eternidade ao modo da imortalidade, da subsistência. E para Platão, como no famoso diálogo Fédon, né, em que Sócrates está à beira da morte e faz o seu último discurso, a filosofia era o meio de purificar-se das paixões e de contemplar as ideias eternas. Eu diria, na minha interpretação, na minha exegese tentando fazer uma correlação, que essa contemplação das ideias eternas corresponderia ao limbo, à felicidade chamada natural por alguns teólogos. Quer dizer, é uma vista um vislumbre da borda do esplendor divino, mas não é uma visão face a face de Deus, algo que só mesmo a redenção trazida por nosso Senhor Jesus Cristo poderia alcançar. Mas os grandes filósofos metafísicos, por uma ação certamente oculta ou implícita da graça, já poderiam, misturados aos seus erros, né, a metempsicose ou a reencarnação e tal, atentar para algumas verdades. Platão foi tão grandioso que na República ele fala que, bom, se algum homem vier a este mundo e pregar a verdade plena, ele será pregado num madeiro. Então, e depois, não à toa, São Justino Romano, o primeiro filósofo católico, dirá que os gregos estão para... a filosofia grega tem uma certa analogia com a profecia judaica em relação ao cristianismo, né? É uma preparatio evangélica. Esse primeiro encontro também, ele já está, digamos assim... ele já aparece em São Paulo. Na Carta aos Romanos, por exemplo, nos primeiros 2 capítulos, São Paulo fala da possibilidade de reconhecer a partir da criação a existência do Criador. É todo o tema dos vestígios divinos que depois a tradição agostiniana, especialmente São Boaventura, vai desenvolver. Também ele fala, no capítulo 2, de que os gentios que não têm a lei escrita, né, a Torá, eles podem reconhecer a lei moral que
em seu coração, em sua consciência, né? Ecoa na sua consciência, ecoa em seu coração. Então, por isso, eles podem julgar que eles estão, quando eles cumprem ou quando eles não cumprem a lei. Então, tanto a ideia da possibilidade do conhecimento racional da existência de Deus, como a ideia do conhecimento racional da lei moral objetiva, já está presente também em São Paulo, né? Há uma certa tensão em São Paulo, ele naquela famosa passagem do Areópago, quando ele vai pregar para os atenienses e ele encontra a estátua dedicada ao Deus desconhecido, ele vai falar eu vim pregar para vocês esse Deus que vocês não conhecem. Alguns caçoam, né? Os gregos não. Ele fala da ressurreição, por fim ele fala da ressurreição de Cristo, e alguns gregos que são espiritualistas, dualistas, caçoam de São Paulo, mas alguns se convertem. Um convertido se chama Dionísio, muitos dizem que poderia ser o famoso Dionísio Areopagita, né? São Dionísio para as igrejas do Oriente. Pseudo Dionísio Areopagita para os estudiosos recentes que consideram que seus escritos não são do primeiro momento, mas são posteriores. Bom, eu não tenho uma palavra a dizer sobre esse, eu não sou estudioso desse assunto. Eu estudei os escritos dionisianos, mas não a polêmica. Bom, enfim, como quer que seja, depois São Paulo parece que quando ele fala que ele prega a Cristo e Cristo crucificado, parece que ele está meio arredio assim, a filosofia e tal, mas, enfim, há espaço para pensar na composição entre a revelação e a filosofia, e existe ali uma abertura para pensar numa certa rejeição da filosofia, né? No todo das Escrituras, a recepção da filosofia tem um peso maior. Mas em alguma passagem que, se for lida de maneira fundamentalista, ela poderia justificar a atitude de Tertuliano, que foi um escritor eclesiástico. Ele não é considerado padre da igreja porque ele caiu em heresia, né, no rigorismo do montanismo, seguiu um herege chamado Montano, que não queria que os pecadores que cometeram, que deixaram que nas perseguições não deixaram de confessar o nome de Cristo, ele queria que não fossem perdoados e tal. Eram rigoristas, eram rígidos, moralistas rígidos e tal, mas o Tertuliano tem muitos escritos na época em que ele era católico e que são usados, né, estão presentes no catecismo, nas sumas teológicas, enfim. É um autor que não porque caiu em heresia, é um autor que não presta para nada. Mas ele dizia o seguinte: ele era um desses que era refratário à filosofia. Ele dizia, o que há entre Jerusalém e Atenas, né? Então ele era um desses que achava que a revelação se bastava. Essa atitude foi contrastada pela atitude de São Justino de Roma, São Justino Mártir. São Justino era filósofo, ele estudou a filosofia platônica, mas ele se converteu ao Evangelho e ele considerou assim, aquilo que eu buscava na filosofia, aquilo que Platão buscava, aquilo que Sócrates e Platão buscavam, a fé cristã nos traz, né? Os filósofos, e aí ele tem a famosa doutrina das sementes do verbo, uma doutrina que aparece no Concílio Vaticano II, mas que é muito distorcida na praxis pós-conciliar. Tudo é semente do verbo, tudo é semente do verbo. Com o qual nada é semente do verbo, né? Então ele dizia, os gregos, nos seus acertos filosóficos, que são bastantes, têm sementes do verbo. Nós, os cristãos, os católicos, temos o verbo inteiro. Mas essas sementes nos pertencem. A verdade da filosofia nos pertence. A verdade da filosofia aponta para a verdade do verbo. A verdade da filosofia inclinava os gregos para a verdade da revelação. Nós temos o verbo inteiro, mas a filosofia, ela é útil, ela nos serve para poder ajudar a fundamentar a revelação. Os conceitos filosóficos dos gregos são excelentes instrumentos, quando verdadeiros, para que nós possamos expor a revelação para as pessoas esclarecidas, né? Para fazer a nossa apologética, quer dizer, a nossa defesa da razoabilidade da fé cristã, né? É uma fé racional, é um logos
É o Logos que se encarnou. Aliás, essa presença da ideia do Logos no prólogo do Evangelho de São João, né? O verbo, no princípio era o verbo, o Logos em grego, e o Logos se fez carne, também há aí uma ressonância da ideia grega do Logos, né? Da razão divina universal presente, por exemplo, em Heráclito, nos estoicos, mas essa razão se fez carne, essa razão se tornou homem, se encarnou num ser humano, pela união hipostática da pessoa divina, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo de Deus, com a humanidade de Jesus de Nazaré, as duas naturezas, a natureza divina do Verbo e a natureza humana, do indivíduo Jesus, do Filho de Maria, do Filho de Nossa Senhora. Deus se fez presente entre nós e veio trazer a revelação. Já também, o próprio e Santo Agostinho, o maior dos padres da igreja, um católico oriental não ia aceitar isso com facilidade, mas eu não sou católico oriental e acredito que isso é verdade para todos. Santo Agostinho, maior dos padres da igreja, também faz uma outra conexão muito importante entre a Sagrada Escritura e a filosofia, porque ele começa a interpretar Êxodo 3,14, eu sou o que sou, eu sou aquele que é, na Septuaginta, como um esclarecimento da busca dos gregos pelo ser. O ser, o que é o ser? O que é o ser que resplandece nos entes? O que é o ser que, de alguma maneira, se faz presente nas coisas, fundamentando-as, conservando-as, fazendo com que elas sejam, criando-as e conservando? O que é este ser? Quem é este ser? Este ser é Deus. Eu não gosto de falar Yahvé ou Javé, enfim, mas é o nome lá, o tetragrama que revela a presença, o ser divino como presente entre nós, auxiliando o seu povo, conservando a vida do seu povo, mas também conservando o ser de todas as coisas. No famoso diálogo do Areópago, também São Paulo fala, citando um filósofo, um poeta grego, nele nós somos, existimos, e vivemos, somos e existimos. Nele, ele é o que nos conserva no ser. Alguns filósofos e teólogos mal interpretam isso e caem num certo panteísmo, achando que Deus é a subsistência das coisas, ou num panenteísmo, que é um panteísmo sofisticado, que Deus é o próprio ser das coisas, se confundiria com o ser divino. Mas não, Deus é o ser que, conservando as coisas desde o íntimo delas, faz com que elas sejam distintas dele. Aí não tem nem panteísmo nem panenteísmo, mas é um monoteísmo da criação ex nihilo, da criação a partir do nada. Deus é o princípio que sustenta as coisas no seu ser distinto, no seu ser participado em termos platônicos, no seu ser criado, enfim. Bom, então nós falamos aí, como em São João, no Êxodo, no Livro da Sabedoria, em São Paulo, havia já esse germe do encontro da filosofia com a revelação, ou com a teologia. Como em Tertuliano isso meio que ficou assim, uma certa tensão, São Justino vem então e recupera essa possibilidade positiva, reafirma através da doutrina das sementes do verbo, que é muito importante, muito presente, muito distorcida, repito. Depois, a escola de Alexandria, Clemente de Alexandria, Orígenes de Alexandria, vão tentar transportar a ideia da paideia grega, da formação do homem grego, para uma certa paideia cristã, a formação do homem cristão a partir, sobretudo, da Sagrada Escritura, especialmente em Orígenes, que era um grande exegeta, foi fundador da exegese. A Escritura cristã, ela forma o homem cristão, ela conforma o homem cristão às ideias de Cristo e aos sentimentos de Cristo e como diz São Paulo no hino cristológico famoso da Carta aos Filipenses, no 2º capítulo, e às ações de Cristo. Bom, finalmente, são muitos os padres, a doutrina dos padres é muito bela e tal, mas chegamos a Santo Agostinho, aquele que é o maior dos padres, aquele que realiza a melhor síntese entre a filosofia e o cristianismo,
né? Ele mesmo tinha sido um professor de retórica, tinha sido um filósofo, um buscador da verdade, inquieto, tinha seus problemas morais, vivia com uma senhora que era sua concubina, mas não se casava por causa da diferença de classe social, teve até um filho. Depois ele foi maniqueísta, acreditou naquela visão gnóstico-dualista da realidade, né? Tem um Deus do bem, um Deus do mal. Os maniqueístas falavam de Jesus, mas não eram cristãos, eram heréticos, né? Descobriu a beleza da filosofia lendo uma obra de Cícero que se perdeu, Hortênsios, a gente não conhece o que o Cícero, grande orador, grande filósofo romano, o que estava escrito aí, enfim. Conheceu a filosofia neoplatônica de Plotino, conheceu, portanto, a verdadeira realidade espiritual, porque a realidade espiritual para os maniqueístas era uma matéria sutil. Os maniqueístas, no fim das contas, são materialistas, mas, como ele diz, depois já de converso, ele não, Plotino fala do verbo, mas não fala do verbo encarnado, não me satisfaz. Essa mística natural do neoplatonismo, essa espécie de gnose, também um certo panenteísmo, Deus acaba sendo o fundo do ser, muito mais sofisticado que o gnosticismo dualista, mas ainda assim não realmente a proposta de um encontro interpessoal entre a criatura humana e a criatura divina, né? Deus, no neoplatonismo, o homem se dissolve no intelecto divino e depois no uno divino, né? Como nas religiões orientais. É uma mística da diluição da personalidade, que não conhece a verdadeira noção de Deus ou da criação. É um emanacionismo necessário e um necessário retorno a Deus, como se no final das contas Deus não saísse de si. É um processo meio que de mentirinha. Deus emana, acontecem as coisas e tal, mas depois tudo volta a Deus. Claro, esse esquema ele é relativamente verdadeiro e faz parte da filosofia, né? A Suma Teológica, Santo Tomás fala de Deus Criador, fala da moral, né, como a forma de retornar, e fala de Cristo, no final das contas, como aquele que é o reconciliador de Deus e do mundo. O esquema do exitus reedictus do plotinianismo, mas com os erros filosóficos, metafísicos que precisam ser depurados e que o Dionísio Areopagita começou a depurar na sua obra Os Nomes Divinos e na Teologia Mística, etc, etc. Bom, mas Santo Agostinho, então, conheceu essas filosofias todas e ele era retórico e ele ia à Catedral de Milão escutar Santo Ambrósio por causa da oratória de Santo Ambrósio, mas aí ele foi escutando... Santo Ambrósio foi esclarecendo a Santo Agostinho sobre a verdade do cristianismo, sobre a verdade das Escrituras, porque com os maniqueus ele havia aprendido que dizer que o homem é imagem de Deus seria dizer que Deus é assim que nem a gente, assim com duas orelhas, nariz, boca, dois olhos, que coisa ridícula seria, né? E os maniqueus debochavam. Mas ele entendeu, não, é a imagem do homem, a inteligência e a vontade enquanto capacidade de amar, que são isso que é a imagem de Deus no homem, é o espírito. E ele se encantava também pelo canto ambrosiano, né, que é similar ao canto gregoriano, pelo júbilo que ele falava do canto cristão, e ele se converte e tal, e coloca toda a sua inteligência a serviço dessa unidade da fé e da razão. E aí na escolástica, a filosofia de Aristóteles é introduzida no mundo medieval, né? Através das traduções feitas a partir das obras dos filósofos árabes, né? Bom, explicando brevemente, os muçulmanos invadem a Síria era cristã e lá havia as obras filosóficas de Aristóteles. São João Damasceno, por exemplo, um grande padre da igreja, ele trabalhou, ele era um funcionário público eu não sei se é califado, enfim, no reino lá muçulmano. Essas obras são traduzidas do siríaco para o árabe e chegam, através da invasão dos muçulmanos, chegam na Europa e são traduzidas na escola dos tradutores de Toledo para o latim.
E chegam à Universidade de Paris e as obras de Aristóteles causam uma grande celeuma. Porque Aristóteles, na visão dos árabes, parece um ateu, ou parece um ímpio, digamos assim, parece um filósofo imanentista, um filósofo fechado à transcendência. Mas Santo Tomás fala, não, Santo Tomás não sabia árabe nem grego, mas falou para o secretário dele, traduz do grego original para o latim, para eu poder ler as obras de Aristóteles bem lidas, né? Assim, e aí ele faz isso, ele pega o touro pelo chifre, traduz Aristóteles e constrói a grande catedral do conhecimento católico, que, por exemplo, está expressada na Suma Teológica, né? Em Santo Tomás, a síntese, a graça supõe a natureza, é o adágio que ele repete, um adágio de Santo Agostinho, mas que ele repete. Então, a fé e a razão, né? As obras e a graça, a lei natural que ele recebe do estoicismo, e a lei evangélica, os mandamentos e os dons do Espírito Santo, a igreja, o poder espiritual e o estado, o poder temporal, tudo está bem sintetizado e harmonizado. Santo Tomás, a partir da filosofia aristotélica, a partir do conhecimento que ele tem dos padres, especialmente Santo Agostinho e São Dionísio Areopagita, que são os que mais o influenciam, a partir do conhecimento escriturístico que ele tem, ele constrói a grande catedral do saber católico, né? São Boaventura também foi muito importante, não dá para falar tudo, né? Eu quero destacar como em Santo Tomás a unidade entre o saber humano e o saber divino se consubstancia, né? Essa unidade se faz presente de uma maneira como nunca mais voltou a se fazer presente. Mas no auge da Idade Média, ou já no início da decadência da cristandade, a filosofia nominalista começa a quebrar essa unidade da fé e da razão. Então aqui é o segundo ponto da minha exposição, o desencontro entre a fé e a razão. Guilherme de Ockham, talvez até com boa intenção, querendo preservar o espaço, o âmbito da fé, ele vai acabar causando uma separação entre a fé e a razão, né? A sua filosofia nominalista ou conceitualista negava a capacidade da inteligência humana para conhecer as essências universais. Só haveria para o nominalista as essências individuais. E a nossa razão, o conceito é uma espécie de técnica da nossa mente para poder organizar as coisas individuais similares externa e exteriormente, né? Como um conjunto, uma classe matemática, né? A classe matemática junta coisas parecidas, coisas similares. A inteligência clássica, tanto platônico-agostiniana quanto aristotélico-tomista, é uma inteligência que penetra através da sensibilidade, mas penetra ou bem no realismo moderado de Santo Agostinho, de Santo Tomás e Aristóteles, ou bem percebe nas coisas individuais a raiz do conceito universal na mente, ou bem percebe o reflexo da ideia divina nas coisas individuais, como no caso da iluminação agostiniana. Aqui eu não vou fazer uma análise de qual que seria mais verdadeira ou mais adequada, a mais adequada expressão do conhecimento humano. Eu acho que as duas visões são compatíveis. Uma fala de uma coisa e outra fala de outra, né? Então, para mim, o problema dos universais é um problema também no sentido de que, em muitos sentidos, ele é um problema que distorce um pouco a questão do conhecimento. Mas, bom... e aí, se não temos... E por que não temos acesso à inteligência das essências universais? Porque, no fundo, também não haveria razões eternas, não haveria ideias divinas. Guilherme de Ockham rompe com a ideia de um Deus que é razão, de um Deus que é verdade, ou que é o Logos. Ele considerou que se Deus seguisse as suas razões, ele estaria submetido, ele seria algo inferior às razões. Então Deus o atributo da vontade tem uma supremacia tal em Ockham, que se cai num voluntarismo, se cai num fideísmo. Por quê? Porque já
Em Guilherme de Ockham, ou no nominalismo, os preâmbulos da fé se perdem. A filosofia, ou a razão, e a teologia, ou a fé, ficam sem assunto. Por quê? Porque ele considera que não é possível a inteligência humana conhecer a existência de um Deus transcendente e único. Ele até diz que a gente pode conhecer a divindade de uma maneira meio difusa, assim, mas não conhecer bem. Não poderia a razão conhecer a alma enquanto imortal, e não poderia conhecer a lei moral, natural, objetiva. Quer dizer, os três grandes preâmbulos da fé, a lei moral, a imortalidade da alma e a existência de Deus, ou seja, os três necessários passos da razão à revelação, né? Porque aí a revelação não é uma justa posição à razão humana, ela é um suplemento, mas que vem ao encontro daquilo que a razão já consegue vislumbrar, né? A alma é imortal, mas o que é? Mas aí tem a vida eterna, né? A lei moral natural, mas aí que a gente não consegue cumprir, mas aí tem a graça do Espírito Santo. A existência de Deus, que a gente só sabe que existe, mas não sabe quem é, ou o que Ele quer de nós, mas aí vem a revelação do mistério da Trindade, a revelação do mistério da vocação à vida eterna, né? Mas aí, sem assunto, esse fideísmo por um lado e o racionalismo que traz uma filosofia e uma ciência matematizante pelo assunto das classes e dos conjuntos que eu falei, vão se separando. Filosofia e teologia, fé e razão vão se separando. Essa separação no Renascimento, de alguma forma, o desencontro segue acontecendo, embora por outras razões, né? Alguns autores, como Pico della Mirandola e Martílio Fitino, vão tentar fazer um diálogo com o neoplatonismo de índole mais gnóstica, com essa mística natural, com essa tentativa de mágica de encontrar a Deus por meios humanos ou por meios naturais, assim. Por outro lado, o naturalismo vai trazendo uma preocupação cada vez maior com as coisas do século, né? Tem a crise do papado, uma crise que já germina, né, no século XIV com o exílio de Avignon, o cisma e tal, e depois tem o papado renascentista, que é um capítulo triste da história da Igreja. Vem a reforma protestante, onde o nominalismo de Guilherme de Ockham ecoa no fideísmo de Lutero, né? A separação entre a fé e a razão. Lutero achava que Aristóteles era tipo um capeta, assim, né? Temos que tirar Aristóteles. Embora haja escolásticos luteranistas, né? Luteranos, haja escolásticos luteranos. Mas, enfim, essa visão do protestantismo é uma visão fideísta, né? A visão fideísta. Depois de Lutero vem o racionalismo cartesiano. Descartes, muito espertalhão, diz assim, não, já que a teologia, no início lá das meditações metafísicas, né? Já que a teologia ela é algo que depende, que sobrepassa a razão humana, eu vou me dedicar à filosofia. E uma filosofia completamente voltada para o método geométrico, para o método matematizante, para o inatismo das ideias, para a recusa da realidade sensível, né? As nossas ideias só valem na medida em que a nossa própria mente as autentica, elas devem ser forjadas no interior da nossa mente. Mas aí a gente perde o contato com a realidade material que nos cerca. Então a ideia inata de Deus, uma espécie de repeteco piorado do argumento ontológico de Santo Anselmo, a ideia inata de Deus nos traria, já que Deus é bom, Ele não nos engana a respeito da realidade do mundo, quer dizer, Deus é transformado numa muleta epistemológica. Não é mais o Deus do preâmbulo da fé que, né, a causa primeira que reclama, digamos assim, uma abertura à possibilidade da revelação. É uma muleta gnoseológica, uma muleta epistemológica. Só precisa ser trazido à baila para dizer que, bom, então a realidade sensível, mesmo que a gente não possa conhecê-la bem, ela tem sua validade. Isso vai se aprofundando no kantismo, né? Immanuel Kant vai dizer que a nossa razão teórica não pode conhecer as coisas em si,
não pode conhecer as essências das coisas, somente projeta suas categorias mentais na realidade, nas figuras espaço-temporais que a nossa sensibilidade percebe, e deixa de lado todo o mundo da realidade profunda, da realidade essencial, né? E a religião, Deus vai entrar como postulado moral, né? Deus seria um postulado pela razão prática, pela razão voltada para a nossa ação moral, não mais da razão teórica, né? Não mais da razão científica. Deus entra como um postulado necessário para justificar, assim, o juízo das coisas, né? Assim, enfim, a justiça, né? Mas a religião é reduzida em Kant a uma espécie de cobertura da moral. A religião seria cumprir os deveres como se fossem mandamentos divinos. Ela serve para simplesmente encobrir a moral do imperativo categórico, a moral do ter, que é uma espécie de versão da regra de ouro, porém completamente desamparada de qualquer base empírica, de qualquer base de conteúdo. Isso vai piorando. Em Hegel, a razão humana tem a pretensão de ser, digamos assim, de descobrir todo o desenvolvimento da realidade divina. Essa nossa realidade aqui é entendida como o processo pelo qual a própria realidade ou absoluta ou divina vai se desenvolvendo. Aí chega Feuerbach, né, da esquerda hegeliana, e fala, bom, Deus é simplesmente... ele acha que está falando de Deus enquanto Deus, mas na verdade ele está falando, e bem, do Deus dos filósofos modernos, hein? Deus é só projeção, sublimação da consciência humana. É que o Deus cartesiano é isso mesmo, é que o Deus dos modernos é isso mesmo, e o Feuerbach acerta em certo sentido. Claro que quando ele escreve a essência do cristianismo e tenta projetar isso no cristianismo, ele erra e erra feio. Mas se a gente entender que ele está interpretando o Deus da modernidade, então ele está certo. Eu, pelo menos, é o que o padre Cornélio Fabro diz, e eu concordo com ele no seu livro, na sua obra Deus, entre outras. Os modernos são ateus, digamos assim, os modernos são ateus. Talvez eles não tivessem a intenção de ser inicialmente, mas de fato a intelecção dos modernos não atinge aquilo que todos chamam de Deus, das vias tomasianas. Não atinge. Atinge alguma coisa imanente, atinge o limite da mente humana, atinge o limite da soma de toda a ciência do ser humano, atinge o limite de todos os desdobramentos das possibilidades físicas da natureza. É isso que é o limite da razão humana. Ele não fica na borda do esplendor divino que nem a razão platônica, ele fica aquém e chama isso de Deus. Daí a gente tem, não vou me estender nisso, mas aí a gente tem Karl Marx e o materialismo histórico dialético, né? A proposta do comunismo. Nós vamos ter Nietzsche e o homem como uma vontade de poder, né? A proclamação do niilismo. Claro, a filosofia moderna conduz ao niilismo. Quando você não consegue realmente chegar a Deus e começa a fundamentar toda a realidade na razão humana imanente, essa realidade é frágil, essa realidade pende de umas estruturas que não são últimas, que são penúltimas na ordem do ser. E que, ao saírem do âmbito das ciências da natureza, que mais ou menos aceitam essa metodologia, e ao irem para o âmbito das ciências humanas, o pensamento se torna completamente distorcido. O pensamento, a ciência se torna completamente distorcida. Se não existe alma imortal, se não existe Deus enquanto transcendente, se não existe uma lei moral objetiva, nós vamos construir os nossos valores a partir do nada, como Nietzsche propõe, a partir do nosso ímpeto de querer ser, construir, da nossa vontade de poder.
Isso vai redundar nos totalitarismos modernos, isso vai redundar no caos, né? Isso vai redundar... Bom, eu nem falei do iluminismo, da Revolução Francesa, nem nada disso, mas também não quero que seja tão descritiva para poder falar também algum conteúdo mais filosófico, mais teológico. Esse desencontro, então, se consuma no existencialismo pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra, o existencialismo que a gente vê, por exemplo, na obra do Albert Camus, que no Mito de Sísifo, por exemplo, né, diz que a vida humana não tem sentido, é como rolar uma pedra para cima, ela volta para baixo, a gente rola de novo, né? Eu não li muita coisa dele não, mas eu li O Estrangeiro, né? O personagem principal é um argelino francês que nada tem sentido na vida dele, ele namora uma moça que ele não gosta, a mãe dele morre no início do romance e ele está no velório como se nada tivesse acontecido, ele mata um árabe na praia meio que sem muita razão, depois no final ele é condenado à morte e ele torce para que as pessoas vão à condenação dele entusiasmadas pela morte dele. Quer dizer, ele quer arrastar todo mundo para o niilismo dele, né? Assim, o Camus, embora a gente não possa concordar com essa ideia, é mais ou menos como o Feuerbach. Ele expressa bem a que ponto pode chegar a filosofia ou a cultura quando abandona as bases da verdade, quando abandona as bases do pensamento verdadeiro, dessa possibilidade de síntese entre uma filosofia metafísica e realista aberta à transcendência e a revelação cristã. Nessa terceira e última parte, portanto, eu vou falar da tentativa de reencontro, né? Menciono, mais uma vez, a tentativa de Leão XIII, um grande papa que escreveu muitas encíclicas tentando dialogar com o pensamento moderno a partir do conhecimento, do pensamento tomista, ou seja, Leão XIII foi um grande tomista. Leão XIII era um homem que conhecia bem a filosofia de São Tomás, especialmente na parte da filosofia prática. Escreveu a Libertas Prestantíssimo sobre a liberdade, escreveu a Immortalidade sobre o Estado, a Constituição Cristã dos Estados. Tentou conciliar da maneira que era possível digamos assim, o germe de verdade distorcido no liberalismo moderno com a verdadeira noção de liberdade, com a verdadeira noção com uma possível noção verdadeira de democracia, né? No sentido clássico, a democracia pode ser aceita como um regime válido, né? Quer dizer, o que constitui a política clássica é o tema do bem comum, né? Não é a democracia enquanto o bem comum, porque transformar a democracia no bem comum é transformar a discussão infinita de quais seriam os valores que devem nortear a nossa vida no bem comum. A discussão, quer dizer, você não pode discutir nada se você não tem princípios, você não pode discutir nada se você não tem uma base, se você conclui a partir de quê? Então, Leão XIII fez essa tentativa. Pio XII também foi um homem que dialogou com o mundo contemporâneo, né? Dialogou com as realidades políticas, né, do pós-guerra. E aí a gente tem o Vaticano II, que é uma tentativa de reencontro, na qual primeiro o Papa João XXIII e depois o Papa Paulo VI tentaram estabelecer um diálogo com o mundo moderno, uma renovação da consciência dos católicos, no sentido de que os católicos percebam a sua pertença à humanidade e que a Igreja perceba o seu laço com o mundo, né? Este mundo que é o nosso mundo atual, e uma reforma, a atualização ou adornamento em que essa renovação da consciência e que esse diálogo pudessem se expressar. Bom, na teoria muito belo, ok? Na teoria muito belo. Se a Igreja conversou com a filosofia antiga, e isso deu algum caldo, deu resultado, deu frutos, ela poderia tentar conversar com a filosofia moderna. O Chesterton dizia que as ideias modernas são ideias cristãs enlouquecidas, né? Então, quem sabe se a gente fizer aqui uma terapia, dar um remedinho para as ideias modernas, elas podem voltar a si, né? Assim, elas podem... Mas acontece que
enfim, eu não quero aqui acentuar tanto o aspecto negativo da crise pós-conciliar, mas quando a gente estuda os neoteólogos e quando a gente estuda a obra do Jacques Maritain, o Humanismo Integral principalmente, a gente percebe, no mínimo, uma certa ingenuidade, um certo otimismo sem muito fundamento a respeito da condição do mundo moderno. Quando a gente vê o discurso de João 23 no início do Vaticano II, a gente percebe também um certo otimismo ingênuo, né? E veja, aqui eu não estou atribuindo qualquer tipo de malícia, qualquer tipo de intenção modernistizante, não. Simplesmente, se nós considerarmos a intenção conciliar tal qual ela se apresenta, sem a questão dos problemas dos bastidores, né? Sem a questão do problema dos joios que os neomodernistas plantaram, sem nada disso, a gente vai ver que a própria intenção formal dos papas é uma intenção problemática, ok? No sentido de que eles viram um mundo moderno que já em 68 negava aquela perspectiva de 62 a 65, né? 68 com o Maio francês, com a filosofia que se seguiu de Marcuse, de Foucault, de Deleuze, esse relativismo, essa coisa completamente... que é o mundo que a gente está agora, né? Os frutos estão sendo colhidos agora. Quer dizer, havia um otimismo ingênuo, houve um diálogo em que algumas das ideias dos neoteólogos que aparecem nas entrelinhas permitiram que a recepção do concílio nos anos 70 fosse trágica. A gente não, apesar da gente estar aqui perto dos anos 70, a gente muitas vezes não conhece a história mais recente, né? Porque ela não é uma história que ela é meio jornalismo ainda, né? Assim, mas muitos padres abandonaram o sacerdócio, foram se casar, muitos monges abandonaram frades e monges abandonaram os conventos, deixaram de usar batina, deixaram de usar hábitos, propuseram o catecismo holandês com anticoncepção, não aceitaram a encíclica do Papa Paulo VI, Humanae Vitae, sobre a paternidade responsável, enfim, foi uma zona. Oi? Desgraça. Perdão? Foi uma desgraça. Na prática foi, né? Na prática foi. E ainda por cima a questão do problema da reforma litúrgica, com a ruptura das formas litúrgicas, com os abusos permanentes e tal. A grande questão a gente precisa reencontrar a razão precisa se reencontrar e a fé precisa se reencontrar. Mas a fé não pode curar a razão se ela não estiver curada. É óbvio que a fé no magistério infalível da Igreja, na doutrina dos santos doutores, dos santos padres e dos santos doutores, ela está imaculada. Na mente dos bispos ortodoxos, ela está imaculada, né? Nenhum problema, nenhuma ambiguidade, nenhum documento heretizante pode ferir a indefectibilidade da Igreja, ok? Porém, na prática, documentos ambíguos, documentos com alguma margem para práticas heretizantes, podem permitir que as vestes da esposa se vejam manchadas. A gente precisa recuperar o sentido da ortodoxia, a gente precisa recuperar o sentido do culto católico, a gente precisa recuperar o sentido da verdade católica. Porque sem essa recuperação, o mundo vai naufragar. Aí só a parousia, né? Não tem jeito. A gente vive num mundo que já chegou ao cume da destruição com as armas nucleares, né? Se os presidentes das grandes potências apertarem os botões, o mundo se destrói. Mas o apocalipse não vai acontecer porque os homens determinam, hein? Atenção, o apocalipse vai ser decidido por Deus. Não é a guerra que vai... Pode ter alguma guerra como castigo, mas não é a guerra que determina o fim do mundo. É a intervenção divina para salvar a igreja. A igreja parece que não está na crista da onda no Apocalipse, se a gente for interpretar o Apocalipse como ele é, um livro metafórico e profético também, né? Não só preterista como algumas interpretações fazem. Talvez a gente possa estar nos últimos tempos, né? Não é impossível, não é improvável, os sinais dos tempos, se a gente não pode dizer quando vai ser o fim do mundo, tampouco a Bíblia foi escrita para a gente não saber de modo algum quando poderia ser, né? Assim, claro que existem os fanáticos
apocalípticos, mas também existe um fanatismo anti-apocalíptico, né? Que quer dizer que o mundo vai durar ainda milhares e milhares de anos. Bom, nessa toada aí do transhumanismo, né? Dos armamentos nucleares, não tem como, isso aí é muita... wishful thinking, né? Que se diz, né? Assim, pensamento... enfim... Como que a gente vai recuperar? Como que a gente vai recuperar a fé? Como que a gente vai... Eu não tenho propostas muito concretas, até porque vocês são um centro de estudos católico que já tem mais ou menos um certo norte. Já tem mais ou menos uma certa convicção da verdade da fé e já tem uma vivência e uma prática, uma praxis moral, litúrgica, que eu imagino que sejam boas. Mas nós precisaríamos recuperar uma filosofia e uma teologia clássicas, tá? Onde Santo Tomás é o paradigma. Não é obrigatório ao filósofo e ao teólogo serem tomistas no sentido da escola, mas é moralmente obrigatório conhecer Santo Tomás. E para os padres formados nos seminários e para os fiéis, é conveniente que a formação, é o que ensina a igreja, o magistério da igreja, que a formação se dê com base em Santo Tomás. Até o Concílio Vaticano II também não negou isso não. Nos documentos conciliares ainda Santo Tomás aparece como o doutor comum. Recuperar então essa filosofia e essa teologia. Porque a gente só pode dialogar com os pensamentos diferentes se a gente tem uma base firme. Se a gente tem uma base firme. A melhor interpretação do diálogo conciliar é a de que é um diálogo que não coloca em questão as coisas da fé. É um diálogo no qual a igreja se rebaixa, por assim dizer, para tentar falar no nível das doutrinas humanas das outras religiões, ou das doutrinas cristãs, aí não no nível humano, né, mas num nível sobrenatural aquém do máximo, né, com os protestantes, com os ortodoxos, e com o mundo, né, com a doutrina social da igreja, através do diálogo com o mundo. Mas se você não conhece, se você não detém um conhecimento firme da teologia e da filosofia clássicas, das definições da fé, das verdades filosóficas que são mais importantes, você vai dialogar com base em quê? Você precisa ter essa possibilidade de dialogar a partir de um conhecimento sólido, a partir de um conhecimento verdadeiro. Outro problema é a verdade do culto, né? A verdade do rito, a verdade da adoração a Deus. Muitas vezes as nossas liturgias são adorações, como o próprio Ratzinger falava nos seus livros de teologia litúrgica, a comunidade se auto-adora, né? São as danças, são as palmas, é o padre, o sacerdote que parece um apresentador de auditório e tal. A verdade do culto, recuperar a verdade do culto, porque sem a verdade da adoração, de nada adianta. Não adianta a formação teológica, filosófica, ética, a verdade do culto. O culto deve ser performático, ele deve formar a nossa mente, a nossa sensibilidade e os nossos sentimentos. Então, recuperar a tradição da música sacra, recuperar a tradição da verdadeira arte sacra. A gente tem aqui um arquiteto que estuda a arte sacra, que é o Pablo. Recuperar o senso do sagrado, recuperar a dimensão mística da fé. Místico aqui não tem a ver necessariamente com os fenômenos extraordinários da levitação, das revelações, das visões. Tá? Isso pode acontecer num santo com dons carismáticos especiais, mas não é obrigatório que aconteça. Agora, é obrigatório a todo católico viver a dimensão mística da fé. A dimensão que começa com a meditação, né? A meditação, especialmente a meditação bíblica, para chegar a uma certa vivência contemplativa. Não necessariamente, repito, visões, ciência infusa, porque isso, nem todos
Nem todos os místicos têm o máximo da vida mística nessa vida, né? Mas todo católico tem que viver a dimensão mística. E eu acho que esse é um dos empobrecimentos principais do pós-concílio. Muito voluntarismo, muito ativismo, muita caridade política e um certo esquecimento da primazia da oração, da primazia da vida espiritual. A vida do intelecto é partícipe da vida espiritual. Também o intelectualismo exagerado vai deformar a nossa vivência cristã, hein? Não adianta eu saber a Suma Teológica inteira e não rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria por dia, né? A gente tem que rezar o terço com espírito contemplativo, né? A Carta Apostólica de João Paulo II sobre o terço fala desse espírito contemplativo do terço. Rosário Virginis Maria, né? A gente tem que fazer a adoração ao Santíssimo, ficar alguns instantes, se não todo dia, se não é possível para quem tem... Por quê? Porque é da contemplação, é da admiração que nasce a filosofia, né? Os grandes filósofos, Platão e Aristóteles falavam isso, né? O talma, a admiração, a contemplação. Então a gente precisa recuperar essa presença de Deus, né? Jaculatórias, exame de consciência, né? A vida mística que inclui a ascese também, certamente, ter o senso da penitência, o trabalho como penitência, né? O trabalho como sacrifício que se une à cruz de Cristo, né? Recuperar essa dimensão da teologia mística, recuperar uma formação com base na filosofia e na teologia clássica, né? Para os filosofantes e tal, nós temos que estudar outros autores, nós temos que encontrar outras referências entre os contemporâneos também para poder dialogar no mundo acadêmico, né? Porque também nesse mundo a gente tem que penetrar e fazer o nosso apostolado intelectual, cultural, mas, sobretudo, recuperar a dimensão mística. As liturgias hoje não nos ajudam muito, mas aí então a gente tem que viver na vida comunitária, na vida individual, pessoal, na vida familiar, rezar o terço, com essa dimensão contemplativa, fazer a léxio, que é a leitura meditada da Sagrada Escritura. Talvez a melhor forma de começar uma vivência mais contemplativa seja seguir o método teresiano do colóquio afetivo no final da meditação, tá? Porque o colóquio afetivo é um germe de contemplação. Alguns métodos tendem muito à imaginação e à ação, mas o método teresiano, a gente pode ler, por exemplo, tem umas obras de divulgação daquele frei Gabriel de Santa Maria Madalena, acho que esse é o nome, sobre a oração teresiana, enfim. Se nós recuperarmos essa dimensão mística, se nós recuperarmos essa formação intelectual, nós teremos chance de recuperar a identidade da fé, nós teremos chance de sanar. Olha, tem coisas que não tem possibilidade de diálogo, né? Assim, teoria de gênero, e outras coisas piores ainda, não há como dialogar porque não tem nenhum germe de verdade ali. As coisas já estão completamente, as sementes já se tornaram todas apodrecidas. Mas a gente tem que reconhecer no ser humano, na pessoa humana ao nosso redor, alguém que tem uma sede de verdade. Alguém que tem uma fome de Deus. Muitas vezes essa fome está encoberta por uma série de outras questões, por uma série de outros estímulos que encobrem a própria pessoa essa sede, esse desejo. Todas as pessoas têm um desejo, Santo Tomás dizia, o Henri de Lubac distorce um pouquinho, mas é verdade que Santo Tomás dizia que todo homem tem o desejo natural de Deus. Todo ser humano, toda pessoa humana tem um desejo natural de Deus. Esse desejo natural, por quê? Porque nós conhecemos a verdade. Qualquer verdade que a gente conhece, ela digamos assim, ela participa de um desejo transcendental, que é da nossa vontade como um todo, de conhecer a verdade última. Então, se nós tivermos essa consciência de que todo ser humano está em busca da felicidade, a felicidade é Deus, a verdade é Deus,
nós podemos tentar resgatar, tentar iluminar e resgatar esse desejo em cada coração, em cada mente. Não temer falar de Deus, não temer falar da fé, da igreja, não temer falar de Jesus. Hoje em dia a igreja cai num dialogismo, né? É o diálogo sem anúncio explícito. O anúncio explícito, não precisa ser chato, não precisa ser, mas tem que ser. Nós temos que falar de Cristo na nossa vida com naturalidade, como se ele fosse alguém que acompanha a nossa, que está sentado aqui entre nós, assim, ele está ao nosso lado, né? Representado ali na cruz, mas habitando pela graça em cada um dos nossos corações, presente, porque aqui nós nos reunimos em nome dele. O presidente fez a oração no início. Então nós temos que retomar essa consciência da presença da verdade encarnada entre nós. Temos que encarnar essa verdade na nossa vida, recuperando a dimensão mística, recuperando a filosofia e a teologia clássica. Nem todo mundo vai ser um filósofo, nem todo mundo vai ser um intelectual acadêmico, mas todo mundo pode conhecer um pouquinho, uma parcela, uma parte dessa verdade e anunciar, né? Com a recuperação da dimensão mística, o anúncio é um desbordamento natural. Eu falo de Jesus como se eu estivesse falando de um amigo, porque é assim, né? É um amigo. Sem chatice, sem importunar a pessoa, mas tentando despertar nele esse desejo por Deus que se cumpre na contemplação do Verbo encarnado, que morreu por nós na cruz para que a verdade, como fala Bento XVI, a verdade é o amor, né? O amor é a verdade. Então, a verdade se encarnou até o fundo da nossa existência, inclusive até o abismo da morte, para nos resgatar das garras do demônio e nos elevar à vida divina. Nós precisamos corresponder buscando com todo o coração, com todas as forças, com toda a nossa alma, essa verdade, amando-a com toda a nossa energia, com toda a nossa disposição, com toda a nossa devoção. E assim a gente vai recuperar, vai reencontrar em nós a unidade da fé e da razão, né? Dos afetos e da caridade espiritual, da vontade e do desejo e da vontade cheia de esperança teologal, né? E vai recuperar na vida das pessoas que nos cercam esse desejo de Deus e essa vontade de uma felicidade que só se cumpre no rosto da verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse reencontro da verdade e da razão passa por uma vivência autêntica da verdade. Por uma vivência autêntica da verdade. Todo esse transcurso histórico é interessante para a gente entender o caminho do encontro e os descaminhos do desencontro. Mas é na nossa vida, aqui no instituto de vocês, nas paróquias de vocês, nas casas de vocês, que a fé e a razão vai ter que se reencontrar e vai poder então aí ser transmitida uma fé renovada, uma fé razoável, uma fé que apela à mente e ao coração das pessoas. Não é uma fé só racionalista, nem uma fé só sentimentalista, uma fé integral. Uma fé integral que ainda pode dizer muito ao homem de hoje, que ainda tem muito a dizer ao homem de hoje, porque o homem de hoje é o homem de sempre. Claro, tem os aspectos negativos de hoje, mas o homem antigo também tinha seus aspectos negativos. O homem bárbaro que se converteu ao cristianismo também tinha seus aspectos negativos. Então nós não podemos perder a esperança. A igreja está em crise? Acho que sim. Não, acho que só uma pessoa muito lesada vai dizer que não. O mundo está numa crise tremenda? Sim. Vamos ver até quando duram os acordos de paz recentes. Espero que dure. Mas o mundo os acordos. A paz diplomática não é a paz de Cristo. A paz que é duradoura, a paz que fez com que, por exemplo, as nações medievais não tivessem guerras entre si. A primeira guerra entre nações cristãs é o germe da modernidade, a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Ali já começa a nascer o espírito nacional moderno. Então, a paz vai nascer nas nossas casas, nos nossos corações, nos nossos lares, nesse instituto, nas paróquias. E é essa paz que precisa ser reverberada para o mundo. A paz de Cristo, a paz que habita nos nossos corações, que deve habitar nos nossos corações. Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, e nós somos chamados a aderir a essa verdade, trilhando esse caminho que é o próprio Cristo e abraçando a sua vida que se derrama da cruz por cada um de nós.
que possa acontecer esse encontro na minha vida, porque muitas vezes eu posso aqui estar falando, mas também posso não estar muito próximo, né? Meu coração pode se distanciar por causa do pecado, ou por causa das inconsistências, por causa das incoerências humanas, mas que cada um de nós possa ter essa disposição de servir a verdade com devoção, com amor e poder encarnar a verdade nas nossas vidas e levá-la aos demais, tá bom? Muito obrigado e até, quem sabe, uma próxima ocasião.